Fala galera, nessa aula aqui nós vamos estudar o Teorema de Green. Então primeiro, para que serve esse teorema? Deixa eu pegar uma cor aqui. Para que serve esse Teorema de Green? Ele serve para calcular a integral de linha ao longo de uma curva fechada, orientada no sentido anti-horário. Fechada e orientada no sentido anti-horário. E o que diz esse Teorema de Green? Seja C uma curva plana simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e seja R a região delimitada por C. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha R, então vale isso daqui. Calma, galera, vou explicar tudo isso que eu acabei de ler aí do Teorema de Green. Ó, vai ser feito, então, nós vimos na integral de linha, né, na aula de integral de linha, que tínhamos lá, né, teve um dos exercícios que ficou um triângulo. Não vou me lembrar muito bem como que era o triângulo, mas como que a gente fez quando tinha uma região fechada? Lembra que eu coloquei orientação, que tem que fazer o final menos o inicial para calcular o vetor. Então, ó, tinha isso daqui. E como que nós resolvemos lá? Nós resolvemos primeiro nessa linha. Essa aqui é a curva C, tá? Esse triângulo seria uma curva C. E essa região R que ele fala é essa região daqui de dentro, ó. Isso é região R. Então, como que nós tínhamos feito lá atrás? Lá atrás nós fizemos assim, calculamos a integral nessa linha, depois dessa, e somamos todas elas. Certo? E isso era um cálculo, a integral de linha, né, de uma variável só, que era em função de t. Aqui, nós vamos pegar essa integral de linha e transformar, então é uma integral de linha, nós vamos transformar numa integral dupla. E aí vai ficar mais fácil de resolver, porque eu não vou precisar fazer os três cálculos, tá? Essas três integrais para resolver. Eu vou fazer uma vez só, tá? Numa integral dupla. Só que para que eu possa fazer isso, tem que ter alguns requisitos. E quais são eles? A região tem que ser fechada. Além de ser fechada, tem que ser orientada no sentido anti-horário. As funções P e Q, que é quem acompanha dx e quem acompanha dy, elas devem ser contínuas e as suas derivadas parciais elas têm que existir e ser contínuas. O que é derivada parcial mesmo? Você deriva a função y, lembra, você deriva a função y em relação a x. É aquela lá, né? Ó. Você vai fazer isso daqui, derivar a função y em relação a x. Aqui não deu para... É mais fácil essa anotação aqui. A função y é q, né? Então deriva a função que seria de y em relação a x. E aqui você deriva a função p em relação a y. Beleza? Vamos ver isso aqui num exemplo. Eu coloquei alguns exemplos aqui que eu acho que com essa... Coloquei 4 exemplos. Nós vamos conseguir entender legalzinho. Então vamos lá. Ó. Calcule essa integral aqui ao longo do caminho do triângulo de vértices 0, 0, 1 e 0, 1 e 2 no sentido anti-horário. Ou seja, vou fazer essa região para a gente ter uma noção, né, como que seria. O ponto A está aqui, né, é o 0, 0. O ponto B é 1 e 0, está aqui. E o ponto C, 1 e 2, que é esse ponto aqui. Então, o nosso gráfico, vou pintar ele de vermelho, tá? Seria esse gráfico aqui, ó, daqui até aqui e aqui até aqui, beleza? Então aqui é o ponto A, ponto B e ponto C. Então, além disso, o exercício fala que no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é nesse sentido aqui, né? Ó. E esse é o sentido positivo. Então, é neste sentido. Por integral de linha, o que nós faríamos? Na integral de linha, nós resolveríamos uma por vez, né? Tem que achar a equação das retas tal para resolver uma por vez. Então, nesse caso, como que está a nossa integral? Seria isso daqui, de x ao cubo dx, x ao cubo y, desculpa, x ao cubo y dx mais
x dy. E isso aqui nós vamos transformar na integral dupla, ó, na região C. Quem que é a região C? Essa a linha aqui, tá? Toda essa linha ao longo desse triângulo. Então, isso aqui, esse ponto C, capaz de confundir com esse C, mas é só para mostrar que toda essa região aqui, né? A região não, né? Essa linha, ao longo dessa curva, ela é uma curva C. Então, isso daqui nós vamos transformar na integral dupla da região R. Quem que é a região R? É toda essa parte aqui de dentro, ó. A região R seria todo mundo que está aqui dentro, ó. Então, nós vamos calcular agora isso aqui. Não é mais a linha, porque agora se transformou numa integral dupla. Então, deixa eu voltar a cor. E isso aqui, lembrando que vai ser... Lembra da formulinha? Del Q, ó. Del Q, del X e del Q é quem acompanha o Y. Então, quem que acompanha o Y? Seria esse cara aqui. Então, seria do del X, del X, né, ó. Menos, depois é desse cara aqui, as parciais, ó, é a função y em relação a x menos a função x em relação a y. E quem que é a função que está lá com o dx? X ao cubo y em relação ao y. E isso aqui, dA. Beleza? Então, como que vai ficar isso aqui? Vamos resolver primeiro essa parte, né? Vai ficar assim, ó, a integral dupla na região R. Essa derivada aqui dá 1, menos, e essa derivada em relação a y, o que vai acontecer? O y some vai dar x ao cubo só. Então, menos x ao cubo. Isso aqui parece um 2, mas é o del, hein? Del x cubo y, que é dessa função, del y. Isso daqui, dA. Pronto, ó, já conseguimos encontrar uma função, tá? Já ficou bem melhor do que essa daqui, né? E agora a gente tem que achar só essas variações. Vamos lá, ó. O x tá fácil de ver, né? Vamos usar isso aqui como sendo tipo 1, né? Então, fixo o x. Quem que é o x? Ele vai variar de 0 até 1. Então, para o x nós vimos as constantes, né? E para o y nós vamos olhar para as funções, entrando de baixo para cima, tá, galera? De baixo para cima, lembra, ó, de 0 a 1 e de baixo para cima. Por que eu não posso pegar de 0 até 2? Porque senão seria a região retangular por completo, tá? Então, nós vamos ter que pegar a função. Aqui de baixo, essa função aqui seria a função y igual a 0, né? Porque está bem no constante. Então, vai de 0, né? Que está bem no eixo, até essa reta aqui. Como que eu acho essa reta? Ó, eu vou fazer o cálculo. Deixa eu pegar outra cor. Eu vou fazer o cálculo aqui em cima, tá? Quem que é o ponto A? O ponto A é o ponto 0, 0. Esse outro ponto é o ponto C. O ponto C está aqui. É o ponto 1 e 2. Nós sabemos que a equação da reta, aqui nós vamos usar essa daqui, né? Y é igual a ax mais b. Então vamos trocar primeiro no ponto A. O y aqui vale 0, então vai ficar 0 é igual. O x vale 0, né? Então 0 vezes A mais b. Com isso a gente já conclui que o b vale 0, né? Então aqui o b vale 0. E nessa de baixo o y vai ser 2, que é igual a 1 vezes A mais b, que b vale 0, né? Então aqui a gente já conclui que o A, 1 vezes A é A vale 2. Ou seja, esse y que é igual a ax mais b, como que ficou nossa função y então? Quem que é o A? 2. Ficou 2x mais 0, né? Então não preciso nem colocar. Y é igual a 2x, ou seja, essa reta é 2x. Então o nosso y
ele vai de 0, entrando por baixo, até essa reta que é 2x. Beleza? Aqui a gente poderia também ter feito pela tangente, né, do ângulo, porque a gente sabe que essa reta aqui é a tangente do ângulo, né? Nós poderíamos encontrar isso daqui através dessa forma. Continuando aqui, como que vai ficar então nossa integral dupla? O x vai de 0 a 1, que é as constantes, são as constantes, e aqui de 0 até 2x. De quem? 1 menos x ao cubo. Lembra, quem vem primeiro não é o y, então é dy dx. E agora, vamos calcular essas integrais, né? Ó, vamos calcular essa integral. Na outra tela, eu vou colocar aqui de 0 a 1. E essa daqui, vou fazer a integral em relação a y. Vai dar y menos x ao cubo y. Então, vamos lá. Y eu inverti só, tá? Deixa eu apagar, vou melhorar. Isso aqui vai dar x ao cubo y. X ao cubo y. Variando de 0 até 2x. Toda essa galera dx. Então, no lugar do y, eu troco por 2x. E depois, quando trocar por 0, vai zerar, tá, galera? Então, não vou colocar porque não precisa. Então, ó, de 0 a 1, trocando por 2x, esse cara vai ficar sendo 2x menos x ao cubo, que multiplica 2x. Beleza? E tudo isso é dx. Continuando isso daqui, vamos só reescrever isso aqui um pouquinho melhor, né? Vai ficar 2x menos 2x à quarta dx. E agora a integral disso em relação a x, o que vai virar? Colocando aqui, virou x ao quadrado sobre 2, mas tinha esse 2 aqui, né? Então esse 2 ele se mantém. É 2 que multiplica x ao quadrado sobre 2. Menos, ó, o 2 que está ali também. E aí x à quinta sobre 5. X à quinta sobre 5. Parecendo um 3, né? E isso variando de 0 a 1. Quando eu trocar por 0, galera, vai zerar, né? Ó. Então não preciso. Posso trocar só por 1. Aqui a gente vai cortar, né? Esse 2 com esse 2. Então ficou 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 à quinta sobre 5. 1 ao quadrado é 1. 1 à quinta é 1. Então 2 vezes 1, 2 sobre 5. E resolvendo isso daqui, né? Vai dar o denominador 5. Vai dar 5 menos 2, que vai ser 3. Então, o resultado dessa integral aqui foi 3 quintos. Galera, é bem mais simples do que eu ter que fazer uma por uma e depois somar no final, né? Pensa, ter que fazer primeiro essa, depois dessa e somar no final. Fazendo dessa forma aqui é mais fácil. Então, para isso, só retomando, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que derivar a função que está com o y, né, que seria a nossa função q, em relação a x, isso é as derivadas parciais, e depois derivar a função x em relação a y. Tendo a função pronta, é só achar os limitantes e correr para o abraço, beleza? Vamos para a próxima aqui. A integral o teorema de Green pode vir assim também, tá, galera? Então, ó, calcule a integral, que é uma integral de linha, né? Dessa forma aqui, ao longo do caminho triangular, dados. Então, ó, é praticamente o mesmo esquema, né? Só veio escrito de outra forma. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso aí. X e y. O ponto A está aqui. O ponto B é o ponto 1 e 2. 1 e 2. Está aqui. E o ponto C é o 0, 2. Está aqui.
Então ficou assim, ó, o nosso gráfico. Vou colocar em vermelho. É isso aqui. Esse e esse. Ficou um pouquinho ruim aí, mas dá para entender como que é o gráfico. E é no sentido, como o exercício colocou, anti-horário, ou seja, tem que marcar isso no gráfico, viu, galera? Então vamos fazer mais esses aqui para dar uma retomar, uma reforçada, né, no que nós vimos. Então, ó, vamos lá. Eu vou copiar de novo, tá? Essa integral aqui de y ao quadrado dx mais o x ao quadrado dy da curva C, né? Isso aqui nós vamos transformar numa integral dupla da região R. Lembrando que R é essa galera que está aqui dentro, tá? Ó. Isso aqui é a região R. De quem? Da derivada de Q em relação a x menos de P em relação a y dA. E aqui nós só precisamos identificar quem é Q e quem é P, né? Lembrando que Q é quem compõe o dy, então esse cara aqui seria o nosso Q e esse cara aqui seria o nosso P. Beleza? Então, resolvendo isso daí, depois eu acho as limitações ali, né? Vamos lá, vamos transformar isso aqui numa integral dupla. Ó, derivando a função q, que é essa daqui, em relação a x, vai só cair e vai dar 2x. 2x menos, e derivando essa aqui, que é p, em relação a y, vai dar 2y. Então, deu isso daqui, dA. E aí agora, a rua tá bem movimentada aqui, não sei se dá para ouvir aí no áudio, o barulho das motos. Ó, fazendo essas limitações, né? O x, de novo, vamos fazer pelo tipo 1. O x ele vai de 0 até 1, né? Que é um ponto máximo dele aqui. Então ele começa no 0 e vai até 1. E o y vai da função até outra função. A função de cima dá para ver que vai no 2, né? É o ponto máximo dela, função y igual a 2. Tem que encontrar essa função aqui, ó. Quem é essa função? Vou fazer aqui em cima de novo. Dado que o ponto A é o ponto 0 e 0, porque é o ponto A, né, que está aqui, o 0, 0, e o ponto B, que está aqui, que é o ponto 1 e 2. Né, ó, ponto 1 e 2. Deixa eu marcar aqui B e A. Então, ponto B, 1 e 2. Como que vai ficar essa função? Nós sabemos que nós vamos usar isso daqui, né, ó, AX mais B. Então, vamos lá. O Y vale 0. O X vai valer 0 também, né? Tá aqui, 0, 0, né? Então, é 0 vezes A. Ou A vezes 0, né? Só invertir aqui. A vezes 0 mais B. Aqui a gente já conclui que o B vale 0, né? Então B vale 0. E aqui o Y vale 2 e o X vale 1. Então vai ficar 1A, né? Ou A vezes 1. Então A mais B, que vale 0. Aqui a gente conclui que o A vale 2. A é igual a 2. Portanto, essa reta aqui, y, é igual a quem? 2x. Deu igual ao anterior? A anterior também, né? Era 2x. É a mesma reta aqui, só que só muda a figura para o outro lado. Então, deu y igual a 2x. Como vai ficar montada essa integral? Vou montar ela aqui, ó. Ficou assim. A parte do x vai de 0 a 1. Opa, deixa eu pôr aqui. 2x. O x vai de 0 a 1. E o y de 2x até 2. E a nossa função é 2x menos 2y dy dx. dy dx.
Beleza? Então vamos calcular esse daí, ó. Como que vai ficar? Primeiro, em relação a y, né? Integral em relação a y. Então eu copio a primeira integral, que é o 0 e 1. Em relação a y, vai dar 2xy menos 2y ao quadrado sobre 2. E esse cara eu posso cortar, né? Variando de 2x, de 2x até 2 dx. Então, como que vai ficar isso? Vou colocar aqui embaixo. Vai ficar a integral de 0 a 1. Vou colocar assim, tá? Ó. Primeiro vamos trocar por 2, onde tem y. Então vai ficar 2x vezes 2, porque é 2xy, menos esse 2 ao quadrado. Tudo isso menos, agora troca por 2x. 2x vezes 2x menos o 2x ao quadrado. Tudo isso dx. Resolvendo isso, né, para ficar melhor, vou colocar aqui embaixo essa integral. Vai dar 4x menos 4. Esse cara dá 4x quadrado. Por causa desse menos, vai ficar menos 4x quadrado. Menos 4x ao quadrado. E aqui está dando 4x quadrado. Por conta desse menos, vai dar menos 4x quadrado. E por conta desse menos, vai dar mais 4x ao quadrado. Menos 4x quadrado com mais 4x quadrado. Para nossa alegria, esse cara vai embora. Então, ficou isso dx. Beleza? Só deixando mais bonitinho isso aqui. De 0 a 1, de 4x menos 4. Olha que super simples agora. Dx. E agora é só fazer a integral em relação a x. A integral disso em relação a x vai dar 4x ao quadrado sobre 2 menos 4x, variando de 0 a 1. Esse cara aqui a gente pode cortar, né? Vai dar 2. Então, como que ficou? 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1. Os zero não vou nem pôr, né? Porque vai zerar todo mundo. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2. E 4 vezes 1 é 4. Ficou 2 menos 4, que é igual a menos 2. Beleza? Então, tem mais um exercício aí que a gente resolveu. Vamos partir para esse aqui agora, galera. Ó, use o teorema de Green para calcular essa integral de linha aqui, onde C é o caminho triangular da figura. Então, a figura já veio desenhada aqui. Nós só vamos ter que, primeiramente, encontrar as derivadas parciais, né? E depois os limitantes. Então, vamos lá. Ó. Nesse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, encontrar essas derivadas parciais. Então, ó, isso aqui, eu não vou escrever de novo, tá? A gente já fez isso nos outros. Lembrando que R é essa região daqui de dentro. Isso aqui vai ser... Vamos considerar que esse cara é o nosso P, como a gente fez nos outros, né? E esse aqui é o nosso Q. Então, como que era? Era derivada de Q, que é a parcial, né? Da Y em relação a X, menos a de P em relação a Y. PA. Tá? Então, galera, vamos lá, ó. Vai ficar assim. A derivada da função Q, essa daqui em relação a x. O x some e fica y ao quadrado. Menos a derivada da função P em relação a y. Não tem y aqui, então zerou. Esse cara zera. Olha que maravilha. Da região R. Agora o que eu preciso fazer? Eu só preciso encontrar quem que é essa região R. Quem que é a região R? Vamos ter que encontrar aqui
essas variações para x e y. De novo, mantendo o x fixo, ele vai de 0 até 2, de 0 até 2, e o y, como ele vai entrar por aqui, né, que o y é igual a 0, até essa reta. Aqui dá para ver que é o ponto 2, 2, tá, galera? Ó. O exercício não deu os pontos, mas é o ponto 2, 2, porque é 2 para x, 2 para y. Então, e aqui é o 0, 0, nós vamos ter que calcular quem que é essa reta. Como nós vamos fazer isso aí? Sabendo que o x é igual aqui, o ponto x é igual ao ponto y, né? Já dá para saber que x é igual a y. Mas, já sei então que aqui vai ser x, tá? Y é igual a x. Mas só para a gente garantir, né? Para ficar mais claro aí como fazer. Vamos lá. O y a gente sabe que é ax mais b. Ax mais b. Quando for 0 para o y, vai ficar a vezes 0, que é 0 também, mais b. Ou seja, nós já temos que o b vale 0. Nessa daqui de baixo, o y sendo 2, o x, né, vale 2, então vai ficar 2a, mais 0. Passa dividindo, a vale 1. Ou seja, a nossa função ali, y é igual a 1 vezes o x, que é x, mais 0. Então deu y igual a x. Então essa função é y igual a x. Beleza? Sendo assim, está aqui a nossa variação para o y também. E agora é só calcular a integral, bem simplesinha, né? De 0 até 2, de 0 até x, de y ao quadrado dA. dA não, dy. dy dx. Que a gente já encontrou essas variações. E agora vamos calcular isso aqui então, né? Em relação a y, o que vai dar isso daí? Y ao cubo sobre 3, variando de 0 até x dx. Continuando na outra parte, vai ficar x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, e depois menos, aí 0 ao cubo sobre 3, eu não vou pôr porque é 0, tá? E isso daqui dx. Olha que muito fácil. Esse sobre 3 eu vou deixar ele separadinho aqui, ó. Vai ficar 1/3 que multiplica. E agora eu vou fazer a integral de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4. E isso indo de 0 até 2. Resolvendo isso, vai dar 2 à quarta, 1 vezes x à quarta, vai dar x à quarta, né? Então, 2 à quarta sobre 3 vezes 4, 12. E esse cara deu 16 por 12. E se nós simplificarmos por 4, isso aqui vai dar 4 sobre 3. E acabou mais um. Então, o lado bom desse foi que zerou esse cara, né? O e elevado a x. Pensa em resolver isso daqui na outra forma. Ia ficar mais complexo o exercício. Por isso que o teorema de Green ele vem para facilitar. E por fim, viu, galera? Exercício 4 aqui, para nós finalizarmos. Nós vamos resolver esse daqui. Ó, a integral de linha, né, de x à quarta dx menos xy dy, onde c é o caminho triangular da figura. Aqui, mais uma vez, né, vamos encontrar quem que vai ser a nossa derivada parcial. Vamos lá, ó. A gente já sabe que essa daqui é P e essa é Q. Nós vamos fazer primeiro a de Q em relação a x. A derivada dessa em relação a x, ó, para quem não se lembra, vamos olhar aqui atrás. É de Q, que é esse cara, em relação a x. Então, dessa daqui em relação a x. Essa em relação a x vai dar menos y. E depois, ó, é da P, que é essa daqui em relação a y. Essa daqui em relação a y não tem, vai zerar. Então, para nossa alegria, zerou, né? E aqui a nossa função é só menos y dA. Bem simplesinha de fazer também, né? É só nós encontrarmos agora quem são
os limitantes aqui. Vamos lá, ó. Para o x e para o y. Para o x, eu vou pegar de 0 a 1. Para o y é de baixo para cima. Então, vai pegar daqui do zero, né, que é a função zero, até a equação dessa reta aqui. Quem que é a equação dessa reta? Mais uma vez, galera, y é igual a ax mais b. Quem que são os pontos? Esse ponto é o ponto para o y é 0 e para o x é 1. Então, esse ponto é o ponto 1 e 0. Então, vou fazer referente ao ponto 1 e 0. E esse outro ponto aqui para o x é 0 e para o y é 1. É o ponto 0 e 1. Então, vamos calcular isso daqui, né? Trocando o y por 0, ficou 0 é igual a vezes 1, que é a, mais b. Então, nós temos que a mais b vale 0 na primeira equação. Na segunda, troca o y por 1. Aqui, o x vai zerar, né? Então, é 0 vezes a é 0, mais b. Então, b é igual a 1. Se o b vale 1, quando você joga para lá, o a vale menos 1, né? Ó. A não é igual a menos b? Então, a vale menos 1. Então, a nossa função dessa reta aqui, né? Qual vai ser? Menos x mais 1. Então, daqui vai de menos x a mais 1. O y vai de 0 até menos x mais 1. Então, montando essa integral dupla, para nós finalizarmos a nossa aula, vai de 0 a 1 aqui para x, da função menos y, e aqui vai de 0 até menos x mais 1 dA. dA não, galera. dy dx. dy dx. E aqui, para nós continuarmos, né, fazendo o exercício, fazendo a integral em relação a y primeiro, como que vai ficar? De 0 a 1, menos y ao quadrado sobre 2, indo de 0 até menos x mais 1, dx. O que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou trocar por isso daqui. Então, vamos lá. De 0 a 1. No lugar do y, menos x mais 1. Então, ficou assim, ó. Eu vou tirar esse menos meio aqui, viu, galera? Ó, o menos meio eu vou tirar ele para ficar mais fácil. Menos meio que multiplica o y ao quadrado. Quem que é o y? Menos x mais 1 ao quadrado. Aí se é menos, aí a parte do zero, tá? Só que do zero vai zerar, então não vou precisar pôr dx. Fazendo esse cálculo aqui, galera, ó, isso aqui para ficar mais fácil, vamos colocar assim, ó, 1 mais x ao quadrado, por aqui no cantinho aqui embaixo, ó. Opa, 1 menos x ao quadrado, desculpa. Por que eu quis pôr assim? Porque tem um produto notável, né? Fica mais fácil da gente ver. Qual que é o produto notável? Isso aqui é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Quem não lembrar é só fazer 1 menos x vezes 1 menos x. Ou aqui, menos x mais 1 vezes menos x mais 1. Tá? Então vai ficar assim, aberto aquilo ali. O menos meio que está aqui fora, que multiplica essa galera aqui, ó. 1 menos 2x mais x ao quadrado dx. E agora, integrando isso daqui, né, em relação a x, esse meio vai ficar para fora mesmo, né? Menos meio, né? Desculpa. Menos meio que multiplica. Vamos lá, integral de 1 é x, a integral de menos 2x é menos 2x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3. E esses caras variando de 0 a 1.
Para nossa alegria, quando trocar por zero, aqui zero, aqui zero, aqui zero, né? Vezes alguém, zero vezes alguém é zero. Então só vou trocar por 1. Então é só fazer essa conta trocando todo mundo por 1. Menos meio que multiplica. Aqui vai dar 1. Ó, esse 2 com 2 eu posso cortar. Vai ficar bom. Então ficou 1 menos 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao cubo é 1 sobre 3. 1 menos 1, para nossa alegria, também vai embora. Então, o exercício vai dar menos 1 vezes 1, dá menos 1 sobre 2 vezes 3, 6. E se encerra aqui. Galera, então, ó, só para voltar, né, comentar aqui no comecinho da aula, o Teorema de Green ele serve para ajudar a gente a transformar uma integral de linha que seria mais longo, né, mais complexo, nosso trabalho para resolver, numa integral dupla, resolvendo dessa forma, tá? Sendo que sempre a curva tem que ser fechada, vamos lembrar disso, né? Fechado, orientado no sentido anti-horário. Essas funções Q e P, ou P e Q, têm que ser contínuas e as derivadas parciais devem existir e ser contínuas. Beleza? Um abraço, então, e até a próxima.